Vamos continuar agora o nosso curso de fidelização de alunos, trabalhando... Opa, acabou subindo aqui a avaliação. Deixa eu voltar. Deu. Trabalhando o planejamento das nossas aulas. Tópico aí importantíssimo para a gente fidelizar os nossos alunos. Se a gente não planeja a nossa aula bem planejada, se a gente não fica bem preparado, o aluno vai aprender menos, vai se desenvolver menos, vai fidelizar menos, vai se desanimar e vai acabar parando de fazer aulas com a gente. Além disso, se a gente faz um bom planejamento, um bom plano de aula, uma boa preparação, o nosso aluno ele vai ter mais resultado, vai aprender mais, vai gostar mais das nossas aulas, a gente vai mostrar o nosso planejamento para ele, ou seja, a gente vai mostrar quanto a gente está se dedicando a ele, ele também vai confiar mais na gente como professor e vai nos indicar mais, além de permanecer mais com a gente como alunos. Então isso ajuda muito no desenvolvimento da nossa carreira como professor autônomo, como professora autônoma. A aula de planejamento, aula importantíssima, assiste até o final, beleza? Então, o planejamento vai se tratar de plano. Tudo na vida que é importante, a gente planeja, né? A gente planeja a nossa aposentadoria, a gente planeja as nossas viagens, né? A gente vai fazer uma viagem, a gente planeja mais ou menos o horário que a gente vai sair de casa, mais ou menos o horário que a gente vai pegar o voo, mais ou menos o horário que a gente vai chegar, mais ou menos qual hotel a gente vai ficar, quais pontos turísticos a gente vai conhecer, a gente planeja. A gente se prepara, né? Se a gente está viajando para um lugar frio, a gente leva mais casaco. Se a gente está viajando para um lugar quente, a gente leva menos casaco. A gente se prepara. Então a gente se planeja, a gente se prepara. Para as nossas aulas não seria diferente. Então o planejamento é isso. Lucas, planejamento não é aquele papel que eu escrevo, objetivo geral, objetivo específico, Não, não é. O planejamento é o ato de planejar, o ato de se preparar. Pode ser através de um papel, pode ser através daquele papel, sim, mas pode ser através de um papel seu, que você decide o que vai ser escrito ali. Pode ser através de um bloco de notas de celular, pode ser através de um documento de Word, pode ser lá na sua mente apenas, né? Se você não quiser registrar no papel, não quiser registrar em nenhum documento, pode ser um planejamento apenas mental, intelectual, que eu chamo, né? Então tem muitos professores que têm aquele planejamento de chuveiro, né? Tá lá no chuveiro, tomando banho e planejando suas aulas ou tendo ideias para suas aulas. Não tem problema nenhum, desde que funcione, desde que você esteja preparado, desde que você esteja desde que você tenha planejado aquela aula. Então, a definição de planejamento, o que é? É uma distribuição do objetivo, do currículo, da didática e da avaliação no tempo. Então, vocês já sabem, currículo e didática foi o tema das últimas duas aulas. Se você ainda não viu, tem que olhar, tá? Então, se você está olhando essa aula pelo YouTube, na descrição aqui desse vídeo vai ter um link para a playlist completa, onde terão todas as outras aulas. Se você está olhando essa aula pela sua área de membros aqui do projeto Professor de Sucesso, vai ter aqui na esquerda ou na direita a lista das aulas e você olha. E é claro que se você for membro da comunidade do projeto Professor de Sucesso, você pode enviar o seu planejamento para mim e a gente vai conversar sobre ele, a gente vai pensar nele e eu vou te ajudar a fidelizar os teus alunos. Beleza? Então, a gente vai distribuir o currículo, a didática e a avaliação. A avaliação a gente não estudou ainda no curso, vai ser o tema da próxima aula, no tempo. O que significa distribuir o currículo, didática e avaliação no tempo? Nesse momento, eu vou ensinar tal coisa com tal didática. Nesse outro momento, eu vou avaliar se eu consegui ensinar tal coisa. Então, eu vou distribuir o objetivo, claro, porque vão ter objetivos. O objetivo do aluno pode ser um, mas dentro daquele objetivo geral, né, daí que surge, vão ter objetivos específicos que podem ser desenvolvidos em diferentes momentos. Então, eu vou distribuir o objetivo do aluno, os conteúdos, os tópicos curriculares, as ferramentas e estratégias didáticas e as ferramentas e estratégias avaliativas no tempo. Beleza? Você vai entender na prática, que a gente vai entender bem na prática nessa aula, beleza? Fica comigo. Então, a minha proposta para medição de tempo é dividir em blocos, aulas e momentos. Nos blocos, o que é um bloco? É um conjunto de aulas, um bloco de aulas, um conjunto de aulas. O que é a aula? A aula específica, a aula isolada. E o que é o momento? A subdivisão da aula. Geralmente a gente mede tempo em horas, minutos e segundos. O que é a hora? A hora é um conjunto de minutos. O que é um minuto? É uma subdivisão da hora e também um conjunto de segundos.
O que é o segundo? A subdivisão do minuto. É a mesma lógica. Bloco, aulas e momentos. Blocos é um conjunto de aulas e momentos é a subdivisão dessas aulas. O que a gente vai fazer em cada uma dessas partes do tempo? Nos blocos, eu vou definir nesse bloco de aulas, nesse conjunto de aulas, nessas 6 primeiras aulas que eu vou ter com o aluno, eu vou definir um conjunto de conteúdos curriculares. Nessas 10 segundas aulas que eu dei com o aluno, eu vou definir outro conjunto de conteúdos curriculares. Nas últimas 5 aulas que eu tenho com aquele aluno, eu vou definir outro conjunto de conteúdos curriculares. Nessas 23 aulas aqui desses meses, eu vou trabalhar tais conjuntos de conteúdos curriculares. E normalmente esses conjuntos de conteúdos curriculares têm uma característica comum. Vou dar um exemplo bem claro. Idiomas. Nas primeiras 32 aulas, eu vou ensinar esse conjunto de conteúdos curriculares que corresponde ao nível A1. Nessas outras 53 aulas, eu vou ensinar outro conjunto de conteúdos curriculares que corresponde ao nível A2. Nessas 17 aulas, eu vou ensinar o conjunto de conteúdos curriculares que corresponde ao nível B1 e assim por diante. Vocês entenderam a lógica? Claro que vocês sabem, eu não vou ficar dando exemplos de categorização dos conteúdos curriculares, porque isso a gente trabalhou 2 aulas atrás, lá em currículo. Então, um bloco é isso. É um conjunto de aulas. E os momentos? Em cada momento eu vou ter um objetivo: aprender, revisar, exercitar ou avaliar. Então, eu vou pegar, vou dar uma aula. Nessa aula, no primeiro momento dela, nos primeiros 20, 30, 40 minutos, mais ou menos, eu vou aprender, ó, o meu cachorrinho querendo participar da aula, eu vou aprender esse tópico curricular, esse conteúdo curricular. Nesse segundo momento, eu vou aprender esse outro conteúdo curricular. Ou pode ser, nesse primeiro momento, eu vou revisar o conteúdo curricular que eu já ensinei na aula passada. Ou, nesse outro momento, eu vou exercitar o conteúdo curricular que o meu aluno já lembra, já sabe. Ou até, nesse momento da aula, eu vou avaliar algum conteúdo curricular específico. Então, os momentos terão conteúdos curriculares específicos e os blocos terão conjuntos de conteúdos curriculares. E as aulas? As aulas é esse conjunto de momentos. Então, você vai, em uma aula, ensinar, né? O aluno vai aprender tal conteúdo curricular, ele vai exercitar tal outro, ele vai revisar tal outro. Ou ele vai só revisar e exercitar, ou vai ser uma aula inteira só de avaliação de tal conteúdo curricular. Enfim, a aula vai ter um objetivo que varia de acordo com os momentos. E é claro, o bloco vai ser um conjunto disso tudo. Conjunto de todos os conteúdos curriculares daquelas aulas. Agora, pensando nos momentos, para os momentos, eu vou aprender, revisar, exercitar e avaliar. Avaliar a gente vai ver na aula que vem, então não vou falar aqui. Aprender. Quando eu definir que um objetivo para aquele momento da aula é aprender, eu vou separar um conteúdo curricular novo. Com que aprende, eu aprendo algo novo, algo que eu não sabia. E a didática, e eu vou separar também para aquele momento uma didática. Didática que a gente viu na aula passada, que eu chamo de didática da descoberta, ou didática da descoberta marcante. Viu como as aulas estão se conectando? Do meu currículo todo, eu vou separar um tópico curricular para aquele momento. Para esse tópico curricular, eu vou usar a didática da descoberta, que pode ser a didática, pode ser uma parte expositiva, pode ser um momento de experimentação, pode ser um momento de provocação, pode ser um momento de experiência, pode ser um momento de exemplificar.
mas para aquele conteúdo curricular eu vou utilizar uma didática. E essa didática tem que ser da descoberta marcante. Então, vou tentar sempre marcar o aluno, porque o que fica marcado, o aluno vai lembrar mais, vai absorver mais, vai aprender mais, vai gostar mais de mim, vai se fidelizar mais e vai me indicar mais, e eu vou crescer na minha carreira. Então, vou tentar marcar aquele conteúdo curricular que está sendo aprendido, que está sendo absorvido pela primeira vez. Vai tentar ser algo marcante. O aluno, a ideia é que ele faça aquele rosto de descoberta, né? Arregalhe os olhos, abra a boca. Nossa, é difícil tirar isso dele? É difícil, mas a gente tem que se esforçar para que essa didática seja da descoberta marcante. E a revisão? Se eu tenho um momento da aula que o objetivo é revisar, eu vou pegar um conteúdo curricular que já foi descoberto em aulas anteriores e vai ser a didática da lembrança. A pessoa tem que lembrar, tô lembrado. Me lembrei daquele conteúdo, professor, lembrei agora que você falou. Essa é a didática da lembrança. Eu posso utilizar uma aula expositiva, eu posso utilizar exemplos, eu posso utilizar experiências, eu posso utilizar provocações, questionamentos para lembrar. Certo? A didática da lembrança. É a revisão, tá bom? Revisão, já está aqui já. Ó. Revisão. E exercitar. Exercitar, eu vou utilizar um conteúdo curricular já lembrado, que o aluno lembra. Se você fala para ele, ele lembra. Beleza? Ah, professor, isso eu já lembro. Não, isso eu já lembro, tá tranquilo. Isso aqui tá. Ele lembrou porque você já ensinou, ele já descobriu aquele conteúdo e você também já revisou. Já foi ensinado, já foi revisado. Agora falta o quê? Ele dominar aquele conteúdo. Por isso a didática da dominação. Quando o momento da aula exige exercitar, a didática vai ser a didática da dominação. Por quê? Porque só domina alguma área do conhecimento se você faz e refaz, exercita. Exercitar vai ser geralmente com problemas, né? O aluno pré-vestibular, Enem, ele vai executar muitas questões, mas pode ser também com uma simulação, ele pode fazer simulados para esse exercício. O aluno de idiomas, ele vai exercitar falando bastante, ou escrevendo bastante, ou lendo bastante, ou ouvindo bastante, para dominar aquele conteúdo. E você pode também fazer uma simulação de uma situação real. O aluno da música, da arte, da dança, ele vai fazer repetir. Ou você pode também simular uma situação real. E esse vai ser a didática da dominação. Ele vai dominar aquele conteúdo, ele vai exercitar aquele conteúdo. Isso vai ser para os momentos. Então, no final de tudo, o que você vai ter? Você vai ter um bloco de aulas que você vai definir a partir da aula número X até a aula Y. Então, da terceira aula até a aula 15, ou até a 15ª aula, vou colocar a terceira aqui, terceira aula até a 15ª aula, então vou definir um momento. Depois, para o bloco de aulas, eu tenho que definir um conjunto de conteúdos curriculares. Eu vou ensinar, eu dei o exemplo ali, conteúdos curriculares referentes ao A1 do inglês. Ou eu posso utilizar outra categorização. Posso utilizar o iniciante, referentes ao iniciante. O que é o iniciante? Aquilo que eu defini no currículo. Então, já definido anteriormente no currículo. Ah, Lucas, não definiu um currículo. Volta 2 aulas atrás que você aprendeu há 2 aulas atrás a definir um currículo. Claro que você pode utilizar também currículos já prontos, de livros didáticos,
de até currículos de outros cursos, aulas, métodos de ensino que tem para vender e tudo mais. Mas eu sempre recomendo você ter um currículo próprio. Você definir o currículo das suas aulas. Porque nós somos do ensino não formal. Claro que o currículo, às vezes, ensino pré-vestibular, o currículo vai estar definido no edital do Enem ou edital daquele vestibular específico. Eu sou do reforço, então o teu currículo vai ser definido lá na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Então, vai ter os currículos definidos, ou se você dá aula de reforço, o currículo às vezes é definido pelo professor titular daquele aluno, que você vai reforçar aquela aula. Então, você vai ter que seguir o currículo daquele professor, beleza? Mas você vai definir dessa terceira até a 15ª aula, ou da primeira até a 7ª aula, ou da 14ª até a 28ª. Isso é você que sabe. Então, você vai definir uma parte do tempo, né? Uma separação do tempo, vai definir um conjunto de conteúdos curriculares para um bloco de aula. E você pode separar, né? Primeiro bloco. Você pode até dar um nome para o bloco, né? Bloco XYZ. Bom, vai ser dessa aula até essa aula e eu vou trabalhar isso. Lucas, mas se eu precisar de mais aulas ou menos aulas? Você vem aqui e adapta. Planejamento não é roteiro. Plano não é roteiro. Preparação não é roteiro. Quando você vai fazer uma viagem, você não roteiriza essa viagem, você planeja. Mas se na hora da viagem aconteceu alguma coisa diferente, você teve que mudar os planos, teve outro ponto turístico que te interessou mais, você não queria almoçar naquele lugar, queria almoçar naquele outro, ou deu algum problema no hotel, você teve que escolher outro hotel. Planejamento se adapta, se modifica. Certo? Roteiro se segue. A gente faz, nós professores fazemos planejamento. Então, vou planejar que seja da 14ª até a 18ª aula. Mas eu sei que na prática isso aqui vai mudar, inevitavelmente isso vai mudar. Então, no bloco XYZ, eu vou chamar aqui para a gente se organizar melhor de bloco 1. No bloco 1, que vai ser da primeira aula até a 28ª aula, eu vou ensinar o conteúdo referente ao iniciante, que eu já defini no meu currículo. Dentro do bloco 1, daí eu vou definir. Se eu definir que o bloco 1 vai ser da primeira até a 28ª aula, eu posso já planejar pelo menos algumas. Vou separar aqui da primeira até a 7ª para ficar fácil. Então, eu já posso planejar a aula 1, a aula 2, a aula 3. Devo planejar todas as aulas? Não. Por quê? Porque senão é loucura. Você tem que planejar e replanejar e replanejar e replanejar. Muito, por quê? Porque o plano não sobrevive ao dia a dia. Então, o que é interessante planejar? A próxima aula, ou daqui a 2 aulas. Porque se você planejar até a 4ª aula, quando você estiver na aula número 2, o plano da 3ª e da 4ª já vai ter mudado, você vai ter que refazer. Então, para não ter retrabalho, você vai planejar a primeira, e daí vai executar a primeira, daí planejar a segunda, executar a segunda, planejar a terceira, executar a terceira, planejar a quarta. E como eu planejo cada uma? Primeiro de tudo, separe em momentos. O que eu preciso fazer na aula 1? Considerando que o meu conteúdo curricular iniciante define o tópico curricular A, o tópico curricular B, o tópico curricular C, eu posso fazer no momento 1, eu posso aplicar o conteúdo ou tópico curricular, né? Conteúdo curricular X, usando a didática da descoberta com o recurso avaliativo expositivo. Certo? Então, eu vou expor. Eu vou expor o quê? Eu vou expor o conteúdo curricular X, que vai estar definido onde? Lá no meu currículo. E no momento 2? No momento 2, eu vou definir o conteúdo curricular Y. Eu sei que esse conteúdo curricular Y, já que eu já fiz a análise, já fiz a anamnese, já fiz a avaliação do meu aluno, eu sei que esse conteúdo curricular Y ele já aprendeu lá com outro professor. Ele já sabe isso.
Então, eu vou fazer o quê? Eu vou revisar. E a revisão é a didática da lembrança. Certo? E o meu recurso didático vai ser o recurso didático do exemplo. Estou inventando aqui, tá? Óbvio, vocês viram que eu estou inventando, né? Então, no momento 1 da aula, eu vou ensinar conteúdo curricular X. No momento 2 da aula, eu vou revisar conteúdo curricular Y. No momento 1, eu vou aplicar a didática da descoberta com recurso didático expositivo. Posso até colocar minha ferramenta didática. Eu vou utilizar o Word. Vou utilizar o Word aqui para compartilhar minha tela com o Word. Vou utilizar o PowerPoint. Certo? No momento 2, eu vou revisar o conteúdo curricular Y com a didática da lembrança, utilizando exemplos. Eu posso até listar aqui os exemplos que eu vou utilizar. Entenderam a lógica? Pronto, a minha aula 1 vai ter só 2 momentos. E a aula 2? Vamos supor que eu já executei a aula 1. O que eu vou fazer na aula 2? No momento 1 da aula 2, eu posso o quê? Exercitar o conteúdo curricular Y. Por quê? Porque eu já revisei o conteúdo curricular Y na aula passada, agora eu vou exercitar ele com a didática da dominação. Utilizando o quê? Utilizando uma experiência. O que seria essa experiência? Eu vou propor um simulado do aluno para o Enem. Eu vou propor um simulado em que ele vai ter meia hora para executar X questões, que vai ser proporcional à prova do Enem. Essas questões vão ser daquele conteúdo curricular Y. Ou sou professor de idiomas, eu vou propor um simulado, vou fazer um teatrinho, que o aluno vai entrar no supermercado e vai ter que comprar uma laranja. E daí ele vai exercitar o conteúdo curricular Y, que é a aula de pergunta. Então ele vai ter que perguntar onde está a laranja, quanto custa a laranja, como compra a laranja, onde pesa a laranja. Ele vai ter que fazer diversas perguntas. Então eu vou propor um simulado, uma experiência. Estou inventando, tá, pessoal? E assim por diante. E no momento 2? No momento 2, eu posso ensinar um conteúdo, estou inventando, conteúdo curricular Z, com a, obviamente, didática da descoberta. E eu posso ensinar esse conteúdo curricular Z com a didática da descoberta fazendo perguntas para ele. Então, eu posso até definir aqui quais perguntas eu vou fazer para ele, para que ele, sozinho, respondendo essas perguntas, possa descobrir aquele conteúdo curricular Z. E no momento 3, eu vou avaliar o conteúdo curricular X, que eu ensinei na aula passada, para ver se ele lembra de alguma coisa, para ver se ele, enfim. Entenderam, né? Não vou explicar aqui mais sobre a avaliação, porque isso vai ser a próxima aula. Então é assim que eu vou planejar minha aula. É muito simples. Muito simples. E lembra que isso aqui é um modelo que eu estou dando para vocês. E vocês não podem se prender a modelos. Se vocês não quiserem chamar momento de outra coisa, se vocês quiserem tirar essa parte da didática da dominação, da descoberta da lembrança, achou isso besteira, tira. Se você não quiser colocar a ferramenta, só quiser colocar o recurso, se você quiser colocar o recurso e não quiser colocar o recurso, quiser colocar só a ferramenta, se você quiser fazer tudo isso mental, já falei para vocês, pessoal, dá para fazer. Não existe regra para você planejar. A gente está falando do ensino não formal. Nós somos autônomos. Nós ensinamos como a gente quiser. Lembra que eu estou falando para professores autônomos, professores particulares ou professores que dão aula em grupo, ou que têm produtos de ensino que não são vinculados ao ensino formal, ou seja, não dão diploma para os alunos, dão apenas certificado e não estão vinculados a nenhuma instituição ou empresa de ensino, ou escola, enfim. São autônomos, nós somos autônomos, ou seja, a gente define tudo isso. A gente planeja como a gente quiser as nossas aulas. Aqui eu dei um exemplo de como planejar
aula. E daí eu vou dar uns PS aqui, né? Algumas observações extras aqui para vocês. Primeira, né? Não foca no papel. É melhor você planejar puramente intelectual do que puramente registrado. O que significa isso? Vamos supor que você tem uma aula já no papel, que você deu há 5 anos atrás. Já tem essa aula planejada? Já tem. Mas ela está na tua mente? Ela está no teu intelecto? Você sabe, você domina essa aula? Tem muita gente que vende planejamento de aulas, né? Vende planos de aula. Né? Você compra um plano pronto, ele está no teu intelecto? É importante mais que ele esteja no teu intelecto, na tua cabeça, do que ele esteja no papel. É melhor você planejar tomando banho do que você pegar algo pronto. Agora, qual é o mundo ideal? Você planejar intelectualmente e também você mesmo registrar no papel ou em algum documento de texto, PowerPoint, enfim, como você prefira planejar suas aulas. Então, essa é uma dica. Outra, não pegar modelos prontos ou pré-prontos. Essa é a mesma lógica da dica anterior. Você pode construir os seus modelos no Excel, no WordPress, no PowerPoint, no bloco de notas, onde você quiser ou no papel. Mas não pega pronto. Conscientizar o aluno sobre todo o processo. Então, você pode mostrar o plano de aula para ele. Você pode, no início da aula, inclusive, separar um momento. Você pode colocar aqui, momento 1. Explicar a aula. Momento 1 bem metalinguístico, né? A aula falando da aula, a aula ensinando sobre a aula. Então você vai ensinar o que você vai ensinar naquela aula. Você vai explicar para ele como vai se proceder. Você vai explicar para ele quais são os objetivos daquela aula, quais são os conteúdos curriculares, por que esses conteúdos são importantes para o objetivo dele, para ele passar no Enem, para ele aprender a falar aquele idioma, para ele aprender a tocar violão, para ele aprender a dançar aquela coisa que ele dança. Enfim, ele aprender aquilo que você ensina. Então você vai sempre explicar para ele, você vai deixar ele consciente do processo. Beleza? Então, conscientizar o aluno de todo o processo de planejamento, de currículo, de didática. E os recursos, Lucas, e as ferramentas, né? A gente falou isso na aula passada, lá na aula de didática. Cuidado para não focar nas ferramentas. As ferramentas são isso, são ferramentas. Eu vou planejar a construção de um prédio. Como é que eu planejo a construção de um prédio? Eu vou falar assim, eu vou usar martelo, vou usar parafusadeira, vou usar uma serra elétrica, vou usar... É assim que eu planejo a construção de um prédio? Ou eu planejo assim, primeiro vou fazer as fundações, com a fundação, daí, eu vou utilizar os métodos tais para fazer a fundação. E para utilizar esses métodos, eu vou precisar de tais ferramentas. Aí sim, isso é um planejamento. Então, você tem que definir os recursos depois as ferramentas. Você vai definir primeiro o objetivo daquele momento, daquela aula. Depois o currículo daquele momento. Depois o recurso didático a ser utilizado. Depois a ferramenta didática a ser utilizada. E daí eu vou recomendar o canal do meu colega Marco Antônio Silva, que ele fala de vários recursos, de várias ferramentas didáticas lá no canal dele. É bem legal, é bem bacana, mas cuidado para não achar que dominar essas ferramentas vai salvar a tua vida para você ser um bom professor e fidelizar os seus alunos. Beleza? Essa aqui foi a aula de planejamento. Então, lembrando, se você é da comunidade aqui do Projeto Professor de Sucesso, me manda um WhatsApp dizendo que você está nessa aula, me manda um WhatsApp dizendo o que você está achando dessa aula e fazendo qualquer dúvida e compartilhando com você. Planeja uma aula aí e me manda. Né? Faz um textinho igual esse que eu fiz aqui, ó. Bem fácil, me manda no WhatsApp para a gente dar uma conversada por lá. Se você não é membro da comunidade, comenta aqui no canal do YouTube, deixa seu comentário, se quiser deixar seu planejamento aqui também, pode deixar e lembra de conferir, né? Dá uma olhadinha lá na comunidade, vê o que você acha, me manda um WhatsApp para eu tentar te convencer a entrar na comunidade de professores aqui do Projeto Professor de Sucesso. Explicar lá como funciona, beleza?